Todas as memórias que você tem são falsas. E eu posso provar que isso é mentira. Já ouviram falar no efeito Mandela? É uma teoria da conspiração que tem na internet e que ela é falsa, mas muita gente acredita nisso até hoje. Inclusive, até eu acreditava. Eu até falei sobre isso em um vídeo passado. Eu tenho duas possíveis explicações pra isso. Ou talvez seja só um efeito Mandela. Ai, que vergonha! Mas nem todo mundo sabe do que se trata, então eu vou explicar de forma bem resumida e simples. Pro pessoal que não é cronicamente online. Bom, que eu aproveito e saio desse matagal aqui. Eu vim aqui pra gravar o vídeo achando que ia ser a estética e agora eu tô começando a ficar com medo de ser assaltado. Gente, enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu fiz uma pesquisa no canal pra saber se vocês andavam informados e, meu Deus. Gente, não é possível que vocês acreditem em efeito Mandela em pleno 2025. Mas não se preocupem, hoje eu vou deixar vocês 0,1% menos burro. E os outros 0,9% vocês se viram. Pera, eu já fiz um vídeo sobre efeito Mandela antes? Efeito Mandela é quando várias pessoas têm uma memória errada sobre um fato, pessoa ou detalhe que nunca existiu. E eu posso começar citando o exemplo que mais tinha me deixado embucetado. Você já viu esse emoji do ladrão no WhatsApp, no seu teclado do celular? Então, ele não existe. Não! Aí eu fui no WhatsApp e comecei a procurar nos emojis e não tinha. E o que é mais bizarro é que tem gente que lembra tanto desse emoji do ladrão quanto o emoji de um ladrão correndo com um saco de dinheiro. Só que nenhum desses dois existiam. E aí nessa hora eu fiquei, não, como assim? Cadê o hambúrguer desse lanche? Então o efeito Mandela meio que seria isso, seria essa memória falsa que eu e outras pessoas tiveram. Isso vale pra outras coisas também. Por exemplo, o rabo do Pikachu, ele tem uma ponta preta? Ou não tem? Ele não tem. Sério, não tem. E se você assistir os animes, praticamente a ponta do rabo é só amarelo. Mas recentemente a Nintendo fez um jogo de Pokémon ou algo assim, sei lá, e fizeram um Pikachu com a ponta do rabo preto. Mas não era bem assim que as pessoas lembravam, era como se fosse um raio, não um coração. Isso também acontece com outros personagens, tipo... O velho do Monopoly tem ou não tem um óculosinho? Ele não tem. Aquele macaquinho do Jojo Curioso, ele tem rabo ou não tem? Ele não tem rabo. O Kylo tinha um fio de cabelo? Não tinha. Outro efeito Mandela que eu também fiquei, caramba, isso deve ser real, não é possível que isso não tenha existido, é o da Tinkerbell, escrevendo o nome Disney com a varinha de condão. Quando vocês eram crianças, vocês tiveram um CD de algum filme da Disney? Os meus primos tinham um CD da Pequena Sereia, e eu tinha uma memória clara de que antes do filme começar, tinha uma intro que aparecia a Tinkerbell e ela escreveu o nome Disney e saía voando, até sair uns brilhinhos. Mas você lembra disso? Pois é, mas isso não existe. Na intro que toca no CD, só mostra o nome aparecendo e ela fazendo uns brilhinhos, mas ela não escreve nada. E sabe o que é mais bizarro? Isso não é só com coisa gringa, também tem efeitos Mandela brasileiros. O efeito Mandela mais famoso do Brasil, que inclusive já vi ser falado em canais no YouTube gringo, era o de que supostamente no dia 11 de setembro, Daquele ano que você sabe qual é. tava passando Dragon Ball Z, e o Goku tava virando Super Saiyajin 3. Só que a transformação foi interrompida pelo plantão da Globo pra anunciar o atentado. Só que detalhe, o tal episódio da transformação, ele acontece no arco Majin Buu, que só veio pro Brasil em 2004, 3 anos depois. Então como é que as pessoas lembravam disso em 2001 se o negócio só veio 3 anos depois? Eu poderia ficar o resto do vídeo só dando exemplos de porque a maioria dessas histórias aí são fake, ou elas têm uma explicação óbvia. Mas antes disso, eu preciso explicar de onde que veio esse negócio de efeito Mandela. E aí depois que a gente entender de onde que isso surgiu, a gente vai poder começar a demistificar. E por mais que eu não vá analisar os casos detalhadamente, fazer toda uma biografia e tudo mais, esse vídeo já é mais que o suficiente pra vocês verem que esses casos de efeito Mandela são pura mentira e distorção de fatos. O termo efeito Mandela foi criado por uma pesquisadora chamada Fiona Broome, que além de ter criado o termo, ela escreveu uns 6 livros só sobre efeito Mandela. Mas ela também falava de outros assuntos envolvendo coisas místicas, paranormal e etc. Por exemplo, eu achei um livro dela falando sobre espíritos e um guia pra saber se a sua casa tá bem ou mal assombrada. Porque ninguém merece a casa ser mal assombrada, a casa tem que ser bem assombrada, né? Oi gente, então, eu vim do futuro, trago muitas novidades. A tal da Fiona Broome que eu falei, algumas pessoas dizem que não foi ela que começou com essa história de efeito Mandela. Quem começou foi um tal de Art Bell lá nos anos 90. Aí agora eu tô em dúvida de quem foi que começou essa putaria aí. Quem quiser ir atrás da polêmica, só pesquisar. O vídeo não é sobre isso. Mas de qualquer forma, os dois estão errados.
Barrar! Ok, muitos anos atrás ela foi pra uma convenção de nerd, tipo o Sana, e no meio de um bate-papo com os amigos, eles estavam conversando sobre o Nelson Mandela, e falaram sobre ele ter morrido na prisão em 1962. Só que tem um problema, o Nelson Mandela não morreu na prisão, tanto que nos anos 90 ele foi eleito presidente da África do Sul. Aí todo mundo ficou embasbacado, porque, não, como assim? Peraí, eu lembro disso de outro jeito. E aí é por causa disso que surgiu o termo efeito Mandela. Ah, por isso. Às vezes eu acho que o efeito Mandela só começou porque o povo lá dos Estados Unidos é meio burro e não estuda nem geografia direita, quem dirá história. Can you name any country on this map? Africa? That's a continent. E daí foi só ladeira abaixo. Ela criou um blog pra falar sobre o tema e ela também escreveu os livros que eu já citei. Isso ficou muito popular na internet, porque se você parar pra pensar, isso é uma coisa muito íntima. Tipo, elas pegam as memórias das pessoas e fazem elas questionar se as memórias que elas têm, as vivências estão certas ou não estão certas. E claro, assuntos de coisas paranormais, fora da realidade, sempre chamam a atenção. Tanto é que você clicou nesse vídeo. Com o tempo, também começaram a surgir explicações científicas ou pseudocientíficas de por que isso acontece. Aí eles começaram a meter física quântica, começaram a falar que essas memórias falsas são de outros universos que são real, aí os universos, aí de alguma forma as memórias é coisa. O cérebro da gente, naturalmente, às vezes simplifica algumas coisas pra poder ter mais espaço pra lembrar de coisas mais importantes. É normal, de vez em quando você tem duas memórias muito parecidas, você confundir elas entre si. Por exemplo, pra mim o ano de 2020 pra 2021 foi muito parecido. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu em 2021 eu confundo com uma coisa de 2020. E olha que eu sou novo, viu? Eu tenho 19 aninhos. E as memórias, elas são reconstruídas cada vez que a gente lembra dela. Isso pode acabar alterando ou fazendo pequenas distorções. Ou seja, não é que uma coisa surge do nada na cabeça da gente. É meio que ela vai pegando um pouquinho de uma coisa, pega um pouquinho da outra, pega um pouquinho de outra coisa. E isso explica por que é que várias pessoas compartilham o mesmo erro de memória. Porque meio que não é um erro, na verdade é meio que uma mistura. Por exemplo, no caso do rabo do Pikachu, pode ter sido só alguém que desenhou diferente e as pessoas saíram copiando. Ou as pessoas pensavam, caramba, se a ponta da orelha é preta, por que o rabo também não é preto? Ou talvez tivesse outro Pokémon que tivesse a ponta do rabo preto. Eu não sou biólogo de Pokémon, então eu não sei se tem, mas caso eu ache, eu vou botar uma foto aí pra exemplificar. Tá, mas e o caso da Tinkerbell escrevendo o nome Disney? Muito simples. Realmente tinha propagandas antigas da Disney que mostravam pessoas escrevendo o nome Disney ou desenhando as orelhazinhas do Mickey. E muitas vezes desenhando errado. Só que como faz muito tempo que eu vi essas coisas, sei lá, eu tinha uns 7 anos, eu acabei misturando esse negócio do povo escrevendo o nome Disney com o vídeo da Tinkerbell quando começava o CD da Disney. E tipo, ela realmente usa varinha, só que ela não escreve o nome Disney. Aí essa varinha provavelmente eu devo ter associado com os atores escrevendo e aí acabou misturando tudo. Se você está assistindo o canal AMFSB. Já o caso do Dragon Ball, já às 9h50 da manhã, tava passando um programa infantil com a Angélica chamado Bambu Luar. E na hora que tava passando, e o desenho que a Globo interrompeu com o plantão foi um desenho do Mickey. E em seguida o programa continuou passando e depois foi interrompido de novo com a Globo dando cobertura. Tá, mas por que muita gente lembra do Goku se transformando no Super Saiyajin 3? Provavelmente quem era criança na época também deve ter juntado memórias, pois a transformação do Goku com certeza foi um evento bem impactante. Assim como também foi impactante na época o negócio do plantão da Globo. E como eu disse, o cérebro ele simplifica as coisas. Exatamente que nem o meu caso do eu lembrar de uma coisa de 2020, mas não saber se é 2020 ou 2020. Já os efeitos Mandela que envolvem nomes, provavelmente são erros de digitação. Por exemplo, o Kit Kat tem um hífen. Provavelmente alguém deve ter escrito assim, aí a pessoa pensou que era. Isso também vale para pronúncias e para a questão do sotaque. Por exemplo, no interior do Ceará tem uma cidade chamada Quixeramobim. Só que por algum motivo, todo mundo da minha família falava Quixaramobim. Só que o certo é Quixeramobim, não é Quixará. Então provavelmente alguém no passado falava Quixaramubim, porque eu vi outra pessoa falando Quixaramubim, e isso foi sendo repassado. Ou o chiclete Babalu, que na verdade a pronúncia é Bubalu. Aí também a questão de pronúncia. Ah, não sei, Babalu é mais legal do que falar Bubalu. Babalu banana, o chiclete cheio de sal. E quando eu era criança eu achava que esse só era o jeito certo de pronunciar mesmo. O mesmo também vale pra músicas. Um exemplo é a música Malandragem, que as pessoas achavam que a Cássia Eller cantava Quem sabe o príncipe virou um sapo. Mas na verdade ela cantava Quem sabe o príncipe virou um chato. O que meio que também faria sentido. E também a gente já associa no sapo virando príncipe, essas coisas.
A própria Fiona Brumi já disse uma vez que muitos dos casos são só confusão mental e memórias falsas, mas o verdadeiro efeito Mandela seriam casos específicos complexos. Quais? Não sei. Mas ela não deixa de falar que isso são realidades paralelas e que existem evidências de que realmente universos paralelos que se misturam com as memórias. Fonte? Não foi preciso. Tudo bem você acreditar em alguma doidice. Sei lá, eu acredito que existe alienígena. Eu tenho uma tia que ela acredita que sereia existe. Tinha uma criança que acreditava no coelho da Páscoa até umas semanas atrás. Então, assim, em relação a isso, tudo bem você ter a sua doidice que você acredita. Só que a maioria dos casos do efeito Mandela são explicáveis. Por exemplo, o mais famoso é o caso lá da música do Queen, que no final é diferente, só que descobriram que, na verdade, o final é diferente por causa de um show. Então, realmente existiu essa versão. Não era coisa da cabeça da pessoa. Realmente isso existia, só que não tava na música original, tava no show, no Live Aid dos anos 80, que é basicamente o show mais lembrado. Ou seja, não é uma memória falsa. Às vezes ela existiu, só que ela tá em outro lugar, ou o cérebro ele só misturou tudo. Ah, mas e o caso da Rainha Má falando espelho, espelho meu? Refuta essa? No filme da Branca de Neve dos anos 30, na animação, Não do live action que ninguém gostou. a Rainha Má fala: Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Há uma menina, ela é mais bela do que vós. Revela seu nome. Oi, gente, meus amores, eu sou a Afonsinha. O motivo disso é de que naquela época talvez essa frase não existia. Ela foi criada em livros novos e ela acabou ficando mais popular e sendo mais usada. Tanto que teve uma redublagem do filme em que sim é falado: Espelho, espelho meu. Ah, mas e o emoji do ladrão? Essa tu não explica. provavelmente existiu alguma propaganda ou algo que imitasse emojis que realmente fez esse emoji de ladrão. Ou na cabeça da gente existiu esse emoji porque parecia óbvio existir, ou a gente sempre que pensa no ladrão, a gente sempre pensa nessas características, um gorrinho preto, uma máscara e uma blusa listrada de milho. Então, sabe, é como se fosse um símbolo que você meio que já nasceu sabendo porque viu em outros lugares, e aí faz sentido você pensar que existia esse emoji. Isso não aconteceu só com o emoji do ladrão, mas também tem gente que jura que tinha um emoji de um boneco escalando uma montanha. E faz sentido acreditar que já existiu algum desenho ou, sei lá, uma placa, alguma coisa com esse desenho, só que alguém realmente em algum momento pode ter feito isso. Mas eu não acredito nessa teoria, eu acho que é porque a gente já cresceu tendo essa imagem de ladrão e misturou na cabeça com os emojis. Sei lá, o WhatsApp deveria criar um emoji de ladrão agora, só por causa disso. Resumindo, o cérebro da gente ele é meio preguiçoso e ele vai comprimindo as coisas pra ficar mais fácil de lembrar. E às vezes acaba juntando tudo. Ou as coisas que a gente lembra realmente aconteceram, mas foi de uma forma diferente. Mas elas realmente aconteceram, só que talvez em outra situação ou em outro lugar. Agora eu fico imaginando se daqui a 2 anos eles descobrirem que realmente existem universos paralelos e esse vídeo aqui fica totalmente errado. Conclusões finais. O efeito Mandela é pouco conhecimento de história e políticas internacionais, lembranças distorcidas de detalhes minúsculos em logos, erros de pronúncia que só foram passados de geração em geração, misturas de detalhes minúsculos de personagens e não saber geografia. Acredite se quiser, tinha gente que achava que a Nova Zelândia nem existia. E como o efeito Mandela é essencialmente distorção ou falta de conhecimento em fatos, agora a gente tem certeza que isso só poderia ter surgido nos Estados Unidos. Ai, manda esse vídeo pra aquela sua tia que acredita em tudo que ela vê no TikTok. Originalmente esse vídeo ia ser um episódio da série Mistérios da Internet, mas eu acho que não tinha nada pra ser realmente provado. A maioria das evidências que eu mostrei no vídeo você encontra facilmente no Google em 5 segundos. Eu sei que você tá comendo agora e quer assistir outro vídeo, mas não quer ter que parar de comer pra procurar outro vídeo, então clica nesse vídeo aí que tá aparecendo e te vejo lá. Tchau!